E se o maior obstáculo da sua vida não estiver do lado de fora, mas estiver dentro da sua própria cabeça? Talvez você esteja tentando vencer uma batalha sem perceber que a sua própria mente está trabalhando contra você. Você já percebeu que às vezes ninguém precisa dizer que você não consegue? Você mesmo diz. Ninguém precisa dizer que vai dar errado. Você já imagina. Ninguém precisa rejeitar você. Você já acredita que será rejeitado antes de tentar. E essa é um dos maiores problemas da nossa mente. Ela pode transformar possibilidade em certeza. E hoje eu quero mostrar para você 7 sinais que a sua mente pode estar sabotando você. E talvez o sétimo seja o mais perigoso. Sinal 1. Você sempre imagina o pior. Algo ainda nem aconteceu, mas a sua cabeça ela já criou 10 problemas. E se der errado? E se eu perder? E se me rejeitarem? E se rirem de mim? Você não está vivendo apenas o problema real. Você está vivendo também todos os problemas que a sua imaginação criou. Isso cansa, e o pior de tudo é que pode fazer você evitar oportunidades. Ser prudente é importante, mas imaginar catástrofes o tempo inteiro não é planejamento. É permitir que o medo tome decisões por você. Sinal 2. Você transforma um erro em identidade. Você errou, aí e imediatamente pensa, eu sou um burro. Você fracassou e pensa, eu sou um fracassado. Alguém rejeitou você, aí você novamente pensa, ninguém gosta de mim. Perceba o que aconteceu. Um acontecimento virou identidade. Você não cometeu um erro. Você passou a acreditar que é o próprio erro. Isso é perigoso. Você pode ter cometido uma decisão ruim sem ser uma pessoa ruim. Você pode ter fracassado sem ser um fracassado. Você pode ter passado por uma fase difícil sem ser uma pessoa derrotada. Sinal 3. Você se compara o tempo todo. Você olha para alguém e pensa, ele está muito à frente, ele conseguiu, todo mundo está crescendo, menos eu. Mas existe algo que você não está vendo. Você está comparando o seu bastidor com o palco de uma outra pessoa. Você conhece as suas dificuldades, mas conhece apenas uma pequena parte da história dos outros. Comparação constante rouba energia que poderia ser usado para construir a sua própria caminhada. Sinal 4. Você espera sentir-se pronto. Esse é um dos maiores sabotadores. Quando eu estiver preparado, eu começo. Quando eu tiver dinheiro, eu começo. Quando eu tiver confiança, eu começo. Quando não tiver medo, eu começo. Mas talvez você nunca se sinta completamente preparado. Muita coisa é aprendida depois que você começa. Você não precisa eliminar todo o medo. Você precisa aprender a agir apesar dele. Coragem não é ausência de medo, é não permitir que o medo escolha por você. Sinal 5. Você interpreta tudo como rejeição. Uma pessoa não respondeu a sua mensagem, você já pensa, ela não gosta de mim. Alguém não convidou você, você já pensa, não estão querendo a minha presença. Alguém fez uma crítica, aí você pensa, essa pessoa me odeia. Calma, nem tudo é sobre você. Às vezes a pessoa está ocupada, às vezes existe outro motivo, às vezes uma crítica é apenas uma crítica. Sua mente pode preencher espaços vazios com histórias que não são verdadeiras. Por isso, não trate suposições como se fossem fatos. Sinal 6. Você pensa demais e age de menos. Você planeja, você pesquisa, você pensa, você analisa, você imagina e nunca você começa. É possível passar meses preparando aquilo que poderia ter sido aprendido em uma semana de prática. Pensar é importante, planejar é importante, mas existe um momento em que você precisa sair da cabeça e entrar na realidade, porque algumas respostas só aparecem depois que você começa. Sinal 7. Você acredita em todo pensamento que aparece. Esse talvez seja o mais perigoso. Sua mente diz, você não consegue, você acredita. Você não é bom o suficiente, e você acredita. Você nunca vai mudar, e você acredita. Mas pense comigo, por um pensamento aparecer na sua cabeça, não significa que ele seja verdadeiro. Você precisa aprender a perguntar, isso é realmente verdade? Qual é a evidência? Existe outra maneira de interpretar isso? Esse simples hábito pode mudar a maneira como você reage aos seus próprios pensamentos. E como parar de se sabotar? Primeiro, indique o pensamento. Segundo, questione o pensamento. Terceiro, procure evidências. Quarto, substitua uma conclusão definitiva por uma possibilidade. Em vez de você dizer eu não consigo, diga eu ainda não sei como fazer. Em vez de falar vai dar errado, diga pode até dar errado, mas também pode funcionar. Em vez de dizer ninguém vai gostar de mim, diga eu não tenho como saber isso antes de tentar. E isso não é pensamento mágico, é aprender a não transformar medo em certeza. Conclusão, sua mente pode ser uma ferramenta poderosa,
mas também pode se tornar uma prisão. E você precisa aprender a perceber quando isso está acontecendo. Então não aceite automaticamente tudo que a sua cabeça diz. Questione, observe, reavalie e principalmente não deixe o seu pensamento momentâneo decidir uma vida inteira. Se você tem fé, coloque também os seus pensamentos diante de Deus. Ore, busque sabedoria, converse com pessoas confiáveis e, quando necessário, procure ajuda profissional. Você não precisa enfrentar todas as batalhas sozinho. Agora eu quero fazer um teste com você. Qual desses 7 sinais mais apareceu na sua vida? Escreva aqui nos comentários, 1, 2, 3, 4, qual foi? E envie esse vídeo para alguém que precisa aprender a questionar os próprios pensamentos.